Assista agora Falando Sério, com J. Sardinha. TV Web Frutal, integrada a você. Muito bem. Bom dia, Sebastião, tudo bem? Um excelente dia para você, J. Sardinha, para os seus telespectadores, seus teleouvintes, os radioouvintes, onde quer que se encontre, que a paz do Cristo, o amor divino seja com todos. Muito bem. Bom, antes de nós começarmos esse bate-papo com o Sebastião, eu vou ler aqui um texto que está no livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O livro Vidas Vazias, no capítulo 20, o esforço contínuo. Em razão dos hábitos perniciosos que resultam dos pensamentos doentios, instalam-se enfermidades de vários portes, que conta de vitalização e de miasmas mentais, que são absorvidos por vírus e outros micro-organismos, que adquirem morbidade e espalham de forma epidêmica. Eis como surgem as pandemias, que periodicamente invadem a Terra e auxiliam na depuração dos seus habitantes. Sebastião Camargo vem falando isso já há um bom tempo, sobre as origens das pandemias. E agora saiu o novo livro de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, que diz exatamente aquela tecla que o Sebastião Camargo vem batendo há muito tempo, não é isso? Bom, Sebastião, o que eu quero ver com o senhor hoje sobre as origens das pandemias, o qual se encontra aqui no capítulo 20 do livro de Joana de Ângeles, né, que é o Esforço Contínuo, que foi psicografado por Divaldo Franco. Como nós já dissemos, o senhor vem falando isso há muito tempo. Passa para a gente, nossos telespectadores espíritas e não espíritas, sobre estas origens. Então vamos lá. Nós sabemos que tudo é cópia de exatamente tudo. Então, o mesmo que acontece no microcosmo, acontece no macrocosmo. Porque há vários autores que falam a mesma coisa. Começamos a estudar isso com Emmanuel na obra Pão Nosso, no capítulo 158, o governo interno, quando o autor narra que, efetivamente, o nosso corpo é uma cópia perfeita do universo. Só que mais tarde encontramos isso tanto em Khalil Gibran, como em outros autores. Ele fala que num único átomo do nosso corpo, ou num único átomo do sistema periódico, contém todos os elementos da Terra. Ou seja, tudo que existe na Terra existe também num átomo. Mais tarde encontramos com André Luiz que num único átomo tem tudo que tem no sistema solar. E depois com Joana de Ângeles, o que existe num átomo existe no universo. E na obra Liberta-te do Mal, a autora já vem dizer, à semelhança do que está dizendo em Vidas Vazias, que os pensamentos negativos, as emoções desgovernadas, os nossos comportamentos interferem nas placas tectônicas, provocando os tsunamis, os furacões, os maremotos, até os terremotos. E agora ela vem dizer que a origem das epidemias inicialmente e depois das pandemias que acontecem no planeta acontece por esse mesmo desequilíbrio mental, psíquico e emocional, e o nosso comportamento em desalinho com as leis de harmonia. Se a paz do mundo começa em nós, os desequilíbrios do mundo também começam em nós. Então, o que menos importa nesse momento é saber se o vírus foi alterado em laboratório, porque ele não apresenta ameaça alguma para quem tem o mundo íntimo em perfeita harmonia e sincronia com o Evangelho do Cristo. Sebastião, esta colocação sua é interessantíssima. Então, veja bem, o vírus, pelo que nós estamos entendendo aqui em poucas palavras que o senhor disse aí, ele vai interferir em nosso organismo a partir do momento que nós estamos desarmoniados. Bom,
A partir desse ponto, então, todas as pessoas praticamente do planeta estão desarmoniadas ou pegam apenas as que estão desarmoniadas? Esses dias, ou recente agora, aconteceram algumas coisas bem interessantes. Então, no Paraná, o porto de Paranaguá, mais exatamente, ele nunca parou, 24 horas por dia, recebendo navios de todas as partes do mundo, e me parece que até outro dia nenhum elemento adquiriu o chamado coronavírus. Agora parece que um só. E numa empresa, num único setor de uma empresa, somente alguns funcionários daquele setor adquiriram a ambiência para o tal elemento. Então a gente percebe nitidamente que o vírus não apresenta ameaça alguma nem qualquer outro micro-organismo, conforme já dizia Louis Pasteur, o grande cientista, Claude Bernard e outro de sua época. Então, a ambiência é que o torna agressivo, porque ele vai se nutrir desses miasmas mentais, destas instâncias psíquicas desequilibradas, e com esses elementos é que ele vai se tornar agressivo. Assim também, Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, no capítulo 71, quando ele fala no fator psíquico na terapêutica, a importância do equilíbrio psíquico, ele narra que tem vários hospitais com higiene 10, mais amor 2 ou 3. Então tem alto índice de infecção hospitalar. E hospitais que higiene 5, por falta de recursos, e amor 10. Então não tem praticamente nenhuma infecção hospitalar. Então a ambiência harmônica da criatura é que a torna imune a qualquer virulência, porque é isso que nós vivenciamos nos últimos 22 anos. Então, quanto mais harmônicos ficamos, menos perturbações temos. Por isso que paramos de tomar medicação de qualquer espécie, até porque medicação nenhuma cura coisa alguma. Mas por aí estamos verificando. Muito bem. Um abraço para o João Reis da Silveira. Bom dia, J. Sardinha. Bom dia, João. Um beijo no coração. Sebastião, essa colocação sua é muito importante para nós, seres humanos. De acordo com a religiosidade, de acordo com a crença de cada um, independente de qualquer que seja o credo, cada um pode harmonizar-se em si próprio. Seria por aí? É exatamente por aí. Então, de acordo com o que a pessoa conhece de espiritualidade, porque rótulo qualquer um pode ter. Então, não é o rótulo em si, mas é o que a pessoa vive. É como ela pensa, como ela conduz seus sentimentos, como ela fala daquilo que está sentindo e como ela vive aquilo que está falando. Porque a inteligência, a imaginação e o pensamento vai dar forma àquilo que ela almeja. Só que o sentimento, as emoções vão dar vida. A palavra vai colocar aquilo de maneira orientada, ordenada, em movimento, e as atitudes vai dar direção para aquele conteúdo, de acordo com esse comportamento. Por isso, a cada um conforme as obras e não conforme a fé. Sebastião, nós temos visto muito o senhor fazer comentários sobre a autocura, principalmente no livro Despertar da Consciência. E isso tem nos trazido, de certa forma, um ensinamento bacana, um ensinamento em que nós sabemos que isso é possível. Eu gostaria de pedir permissão para ti e dar um testemunho meu. Eu, por exemplo, com alguns problemas de dores físicas, como por exemplo na coluna, em outros determinados lugares, eu tentei, ainda estou engatinhando nesse aspecto dos seus ensinamentos, mas estou tentando amenizar um outro problema gástrico que eu tinha,
e eu já praticamente consegui eliminá-lo através da maneira de agir, a maneira de pensar. Agora a pergunta para que os nossos telespectadores fiquem cientes, fiquem mais atentos, a pergunta para ti é: qualquer tipo de enfermidade física, com os meus pensamentos eu posso amenizá-los? Exatamente. Até porque, de uma forma direta, segundo Joana de Ângelis, tudo começa na mente, no pensamento. Quando modifica-se o pensamento, altera-se o teor vibracional da própria mente, que é o laboratório, e, consequentemente, o energismo que vai viajar na direção do físico por intermédio do perispírito e aportando-se na estrutura cerebral e comunicando-se com o coração e espalhando por todo o corpo. Se o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, mudando-se a base estrutural do pensamento, dos sentimentos que vai dar qualificação a esse pensamento, das palavras que vai colocá-los em movimento e das atitudes que vai dar essa direção, nós podemos, sem muito esforço, nos curar de qualquer enfermidade, porque mudando a causa, desaparece o efeito. Sebastião, eu quero mandar um abraço para o Alexandre Ferreira. Bom dia, J. Sardinha, estamos juntos e misturados. Alexandre, beijo no coração, obrigado. Meus amigos, vocês podem fazer perguntas aí para o Sebastião, caso queira, viu? Estamos à disposição. Sebastião, diante de todas essas situações que nós vivemos, o coronavírus havia dado uma parada, vamos dizer assim, uma amenizada, pelo menos era isso. Mas a imprensa continua dizendo que aumentaram os casos, porque as pessoas voltaram para as ruas e essa coisa toda. O ser humano, ou seja, o planeta, nós seres humanos, com isso que a imprensa está dizendo, eu particularmente acredito que metade ou mais disso daí, mais 60%, seja fake news. Isso é uma opinião minha, Há muitas especulações em cima disso. Mas o planeta, ou vamos dizer assim, o Brasil, vamos nos ater ao Brasil. Mas então, se realmente aconteceu a volta do vírus, vamos dizer assim, ou então a retomada, aumentaram-se os números de infectados, significa que estamos desarmoniados. É isso? Vamos fazer uma análise bem criteriosa desse processo. Então, quando eles liberaram, porque se alguém do nosso país, um dos governadores, fechou um contrato para desenvolver uma vacina em agosto do ano passado, é porque já tinham criado esse vírus em laboratório e estava esperando o momento de liberá-lo para que ele espalhasse pelo planeta. E após ele espalhar pelo planeta como um todo, aí que o criador do próprio vírus foi anunciar da sua presença. Então, de modo que eles criaram conjuntamente a ambiência, que foi o pavor na mente das pessoas, e as pessoas, por ignorarem a si mesmo, ignorar as leis de harmonia, se trancafiaram em casa, porque o vírus ele é muito menor do que N elementos que passariam tranquilamente por uma máscara. Então, ele é milhares de vezes menor do que os furinhos que tem numa máscara. Então, para vender máscaras, como está provado que elas não servem para nada, serve para a higiene se eu estou gripado, para não enviar na direção de alguém os bigotos que sairia por meio do espirro e etc. Então, por questão de higiene, sim. Mas máscara não evita coisa alguma no sentido do vírus entrar em nós, até porque ele já está dentro, tudo que existe fora está dentro de nós. Então, criaram a ambiência do pavor, do medo, e as pessoas com essa ambiência, o vírus que já está nela, ou os vírus que já estão nelas, eclodem. O que está acontecendo é isso, e agora criando o pavor da segunda onda, e ainda dessa forma, que vai ser pior do que o da primeira.
E quem vai construir isso, conforme avisou Bezerra de Menezes na época do H1N1, a mídia soltou a notícia a partir de elementos que interessavam pela causa, por ganhar dinheiro com a pandemia, e a população criou a ambiência e criou o próprio vírus, ativou. Isso foi avisado por Bezerra de Menezes na época. Então, eles querem criar uma situação, então eles perturbam a mente dos desavisados e eles criam a ambiência e eclode as pandemias, como nós estamos vendo com Joana de Ângeles. Tá certo. Rosa Maria Freitas Ferreira, bom dia, Sardinha. Ô Rosa, um abraço para você, muita paz. Sebastião, bom, diante dessas explicações ficou bem claro que existe aí vamos dizer assim, uma trama perigosíssima para o planeta, porque isso vem ocorrendo de maneira assustadora. As pessoas ficando em casa, principalmente as pessoas idosas, aquelas pessoas que têm nem tanta informações como, graças a Deus, nós temos, mas sintonizados com a grande imprensa, com a grande mídia, que agora não tem outra notícia a não ser do coronavírus, acabam perdendo o equilíbrio emocional. Isso é complicado, isso é mais complicado do que nós imaginamos, Sebastião. Exatamente, até porque o que a grande mídia queria era a audiência. Então, trancafiando as pessoas em casa, praticamente obrigava as pessoas a ir para a frente da TV, que na maioria das situações, com raras exceções, é mais pestilenta do que o próprio vírus por conta das informações que trazem. E a prova, né, da própria ciência é que os que ficaram em casa se contaminaram mais do que os que estavam na rua trabalhando, tomando sol, indo à praia, indo ao encontro da natureza e tudo mais. Até porque, queira ou não, todo mundo vai ter contato com o vírus, por ser um elemento e um ciclo natural, evolutivo, está dentro e está fora. Agora, desenvolvê-lo para que ele se torne agressivo é outra coisa, até porque em torno de 80% são assintomáticos, ou seja, estão mais ou menos em harmonia psicoemocional e, ao mesmo tempo, a parte imunológica, através de uma alimentação mais ou menos saudável, está por ali como se estivesse em dia. Então, não apresenta ameaça. Então, as pessoas que têm as comorbidades, que já estão com certas enfermidades, a idade eu nem diria, porque tem pessoas com 100 e poucos anos que saíram com tranquilidade da situação. Então, não é muito a idade, é mais as enfermidades e a perturbação psíquico-emocional que a pessoa já carrega em si. Então, essa pessoa ou essas pessoas que deveriam ter maior cuidado em orientá-las, em protegê-las delas mesmas, porque não é o contato delas com outras pessoas, até porque, como nós estamos falando, o vírus já está nela. Não é um vírus que vem de fora que vai desarmonizar o nosso interior. É o nosso interior desarmonizado, segundo André Luiz, em Missionários da Luz, é que vai atrair outros vírus semelhantes. Claudemir Saturnino, bom dia, J. Sardinha, manda um alô aí, estou te acompanhando. Ô, Saturnino, ô, Claudemir Saturnino, um beijo no coração, muito obrigado. Pode fazer pergunta aí para o Sebastião, viu, irmão? Sebastião, a situação, então, a cada vez que nós prestamos atenção, fica mais difícil, porque a grande mídia, no seu total, acredito eu, para não perder, né, vamos dizer assim, audiência para o outro, porque o povo dá muita atenção, como você disse, estando em casa, né? Agora, o que fazermos? Nós estamos aqui tentando esclarecer, sempre como Vossa Excelência está dizendo aí, que o vírus já está. Ele só vai dar progressividade porque nós estamos desarmoniados. Então, a situação está ficando mais complicada do que, pelo menos eu estou começando a entender nesse aspecto. Uma dica para que nós, seres humanos, possamos entender como combater o vírus. Seria nos harmonizando, que acredito eu que é uma das partes mais interessantes.
seria deixando de ver essa mídia, vamos dizer assim, perniciosa, essa mídia que, na verdade, só quer destruir, porque entra um meio político, seria nós harmonizarmos e enfrentarmos, como disse um dia o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, temos que enfrentar como homem e não como criança. Seria mais ou menos por aí, patrão? Exatamente por aí. Veja o que está acontecendo. O ideal seria começar a partir de nós, já que a paz do mundo, as reformas que eu quero no mundo, precisam ser feitas em mim. Então, segundo Joana de Ângeles, as boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, as emoções e estimulam o progresso. Então, boas leituras, boas músicas, bons livros, bons filmes e assim por diante. E veja, por conta dessa mídia podre espalhando esta frequência tóxica, surgiu a mídia alternativa, TV Web Frutal e tantos sites, blogs e etc. E o que fizeram a grande mídia que compra até os poderes, alguns deles, quer trancafiar a mídia que está libertando as pessoas, trazendo a notícia de boa qualidade. Só que não vão conseguir. O bem acordou, os tímidos acordaram e ninguém segura essa onda de mudança, porque o slogan do presidente é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é o momento desse despertar. Queiramos ou não, só ficará no planeta quem despertar, aprender, pelo menos recordar, lembrar lucidamente que nós somos os governantes reais do país. O povo tem o maior poder e o maior patrimônio é a liberdade. Vimos que com poucas coisas, com palavras enganosas, trancafiaram todo mundo e todo mundo ficou aprisionado, ou quase todo mundo, porque alguns não se deixaram. E agora é o momento dessa reflexão para que nós possamos colocar em pauta a nossa liberdade como patrimônio de maior valor e lutar por ela, que é o que Bolsonaro quis dizer, enfrentar como homens conscientes e não como crianças ignorantes e inocentes dessas realidades, enfrentar como criaturas despertas e responsáveis, criando a própria realidade e trocar os nossos representantes, porque fomos nós que os elegemos. Se fomos nós que os elegemos, nós podemos retirá-los de lá e ter realmente um país livre, com cidadãos conscientes e responsáveis, para que nós possamos construir, de fato, uma nova nação para servir de parâmetro para o mundo como coração do mundo, pátria do Evangelho, como Humberto de Campos bem definiu. Muito bem. Agora, o senhor está dizendo aí que não vão conseguir. Eu gosto desse otimismo, porque eu também sou otimista. Eu acredito que nós, pequeninos que somos, a sua rede da consciência que o senhor tem na internet e tantos outros, como o senhor mesmo diz, eu acredito que nós vamos conseguir. Ainda porque eu acredito, não, eu tenho certeza que o grande governador da terra é Jesus. Essa é uma colocação minha, o chefe de gabinete Ismael, lá, do grande mestre Jesus. É óbvio que nós vamos vencer. O Brasil se tornará realmente a pátria do Evangelho, o coração do mundo, socorrendo outros países, isso dentro da nossa concepção espírita, Sebastião? Isso tornará em breve uma realidade, porque o plano para isto já está em curso. Então, nós temos um presidente que tem um slogan que é do próprio Evangelho do Cristo, e Sim. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Uma pessoa que militou ou experienciou para aprender estratégia no Exército durante 15 anos, que sondou os porões de toda
a política por 28 anos e tem uma equipe do plano físico muito maior, mas muito maior do plano espiritual, dando respaldo, de modo que ele enxerga por todos os lados, tem uma visão de futuro, é um médium de altíssima sensibilidade, porque está ali alguém à semelhança de, isso mesmo, de Napoleão, a dureza, o pulso firme e, ao mesmo tempo, uma Joana d'Arc com a sensibilidade e com a espiritualidade. Nós vemos essas duas frequências no nosso comandante-maior da nação. Então, não tem como não dar certo. Agora, o mal vai fazer tudo para destruir a verdade, esse programa de governo que vai reorganizar. Só que não consegue mais. Não consegue. Eles podem fazer o que quiser, porque, veja, Emmanuel na obra Servidores do Além, ele coloca, se 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. E esse 1%, pelo menos, está sendo colocado em prática pelo comandante da nação, por ser um cristão, por assumir em público que é fiel ao Cristo de Deus, ao próprio Criador, e não tem como não dar certo. Joana de Ângeles fala que se um só se erguer em oração, um trabalho, na ação, ergue consigo a humanidade inteira. E esse momento chegou. O joio vai ter duas coisas, ou vai ser queimado, ou vai ser lançado às trevas exteriores. Não mais permanecerá no nosso país, nem em nosso planeta, se não modificarem e transformar-se em trigo. Sebastião, o senhor me emocionou agora. Agora o senhor me trouxe uma injeção de ânimo ainda muito maior. Porque nós agora, até o final do ano, já estamos na internet com a nossa Rádio à Luz. E com a TV Web, com a sua colaboração, dentro do seu trabalho que faz no despertar da consciência, então já não somos mais só um. E pelo menos somos dois. E isso, com certeza, vai fazer com que nós triunfamos. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu vou agora para uma pergunta da minha esposa Solange Oliveira. Bom dia, Sebastião Camargo. O que você diz dos alertas dos desmatamentos da Amazônia e que teremos... O que nós teremos de consequências, inclusive com o aparecimento de novos vírus? Qual a sua opinião sobre isso? Bom dia, Solange. Obrigado pela pergunta. Então, antevendo mais esta, o presidente da República entregou o comando da própria Amazônia ao general Mourão, que a conhece como ninguém. Vamos tentar, de qualquer forma ou de várias maneiras, tocar fogo na floresta, mas tem lá, acho que pelo menos 13 mil soldados a serviço dessa causa. No caso de liberar novos vírus, se a população estiver consciente, pode liberar quantos quiserem, porque o mais terrível vírus criado para a guerra química ainda não foi liberado, que é o antrax. Mas o cientista e jornalista Greg Braden, num experimento militar científico, provou que a gratidão, a alegria e a esperança venceriam com facilidade esse vírus, porque aumentaria a capacidade defensiva do nosso sistema imunológico em 300 mil vezes. A gratidão pela vida, a alegria de viver e a esperança de melhoras. Então, se alimentarmos esta chama, gratidão, em tudo dai graças, a alegria de viver a vida, consciência, consciente, e a esperança de melhoras, não desistir dessa esperança de melhoras, porque a doce presença do amor é o que é a esperança para Joana de Ângeles. Então não tem como. Esses elementos que vão causar os incêndios vão ser aprisionados, porque se assim fizera, na obra de André Luiz, Em Nosso Lar, o governador aprisionando os mais rebeldes para restabelecer o equilíbrio na colônia, assim será feito em nosso país, e esses elementos que causam a desordem, um a um, vão ser aprisionados.
Existem vários países se unindo para combater esses elementos. Não é só o Brasil, vários estão aliados. Não é só os Estados Unidos e Israel, tem vários, né? Parece que 20 e poucos países já unidos para eliminar o joio da face da terra, para que o trigo tenha, por sua vez, a ambiência agradável e, ao mesmo tempo, eficiente e adequada para florescer, frutificar e etc. Sebastião, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vê lá com muitos detalhes que o povo brasileiro, isso já foi dito, que o povo brasileiro queria resolver esse problema no que se diz respeito contra a Terceira Guerra Mundial. Bom, pelo menos nós estamos vendo agora que isso é muito salutar para esse entretenimento, que o povo realmente estão do lado do bem, ou seja, a maioria. Isso já é o início que é programado pelo próprio Criador, né, irmão? Exato, e na realidade a Terceira Guerra Mundial já está acontecendo, que foi essa, bacteriológica ou virológica, por meio da situação que está em curso. Mas estamos aprendendo que a época das guerras bélicas terminaram, embora serão necessário o equipamento bélico para fazer com que algumas coisas entrem nos eixos. De modo que a situação em curso está nos ensinando que, por mais que tenhamos os nossos canhões, as nossas metralhadoras .50, um elemento invisível está derrubando parte da humanidade que acredita que assim possa ser. Então, quando tomarmos consciência do nosso verdadeiro poder e trabalhar, principalmente no Brasil, que foi convidado para isso, para gerar esse ambiente harmônico e fecundar as outras mentes ou as outras nações com essa força pacificadora do Evangelho vivenciado, nós vamos criar essa imunidade para o mundo e uma ambiência, como está previsto, para pelo menos 1000 anos, de forma bastante pacífica, mas não estática. O dinamismo vai continuar o mesmo, mas um momento de pacificação, porque o bem vai ter mais força, o mal vai continuar existindo e o bem vai estar forte, vai dominar esse elemento que ainda não aprendeu a ser bom. Isso é o que nós estamos construindo para a ambiência planetária. Muito bem. Iracilda Martins Machado. Bom dia, Iraci. Bom dia, muito obrigado pela audiência, por estar nos acompanhando. Sebastião, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, desculpa, eu não lembro agora o capítulo e muito menos o item, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bom, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles possuirão a terra, é bem isso. Isso, na verdade, já começa a ter um divisor de água, ou seja, os que estiverem conectados com o bem, estiverem prontos para possuir a terra, voltarão? Com certeza, nem precisa sair, porque o que é trocado é somente a veste física. Então veja, são vários capítulos na realidade do Evangelho que vai discorrer sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Porque para Mahatma Gandhi, um elemento antes violento, ao tomar contato com as bem-aventuranças, pacificou-se e tornou um pacifista, ou pacificador de mais de 800 milhões de pessoas. Então nós vamos começar agora criando essa ambiência pacífica em nossos corações e sair do cenário, se for o caso, e retornar rapidamente. Porque a intenção de Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno era melhorado os homens,
fornecerão ao mundo espiritual, senão espíritos melhores. E de lá para cá, melhores ainda, porque a gente faz um upgrade lá, como o André Luiz fez, e já está retornando, porque retornaria até o ano 20, então até no final desse ano, o André Luiz de volta com toda a sua equipe, para herdar o que ele próprio começou a semear como grande cientista e médico sanitarista que foi. Então vamos construir em nós o país que nós queremos retornar ou o planeta que queremos reencarnar ou encarnar ou voltar de novo daqui a pouco. Muitas especulações, meu querido irmão, de que nós teremos até 2070, até 2080, até 2040. Bom, o planeta começa a sentir a regeneração. O senhor tem ideia a que tempo? Aí pelos livros de Joana de Ângeles e André Luiz e tantos outros. O planeta, teríamos aí vamos dizer assim, a expectativa de uma data, quando realmente começaríamos a sentir os efeitos da regeneração. Segundo o que consta nos ensinos desses luminares, principalmente os que se tornaram unos com o Cristo, nos últimos 50 anos do século passado, até o início deste século, já começou essa regeneração, mas não atendeu aquilo que Jesus esperava. Por isso ele pediu mais 50 anos, porque terminou esses 50 anos em 2007. Então, até 2057 termina esses chamados 50 anos. Uns pensam que foi em julho passado, mas na realidade 2057. Então, daqui até lá vai ser o vestibular. Quem comigo não se ajunta, espalha. Quem não abraçar a causa do Cristo, quem não se matricular na escola do Evangelho até 2057, aí a expulsão vai ser praticamente definitiva. Enquanto eles não modificarem seus comportamentos, não terão outra oportunidade por aqui. Então agora vai intensificar para os desatentos as chamadas pandemias. Mas para quem está em paz consigo mesmo, vai passar por todas elas com tranquilidade. Porque se estamos em paz, se estamos alinhados com o Cristo, com ele somos maioria. E não tem como não dar certo esse projeto, porque está nas leis cósmicas. E queiramos nós ou não, o planeta vai evoluir, e se não evoluirmos com ele, vamos ocupar o espaço. Até porque eu não estou mais no mundo de provas e expiações. Não tem a dor como o prêmio. Não estou mais no mundo de regeneração, porque esse já fiz o meu dever de casa. Eu já estou construindo o meu mundo feliz. Eu me sinto no mundo feliz, ajudando alguém a se regenerar ou sair do mundo de provas e expiações. Até porque em nosso planeta tem seres vivendo ainda no mundo primitivo. Parte do meu universo pode estar no mundo primitivo. Parte pode estar no mundo de provas e expiações, outros no mundo de regeneração. Mas a consciência que estou construindo está no mundo feliz, caminhando ou rumando para os mundos celestes e divinos, que é um mundo de paz na consciência, à luz do dever fielmente cumprido. Luci Rodrigues Galdino. Bom dia, Luci. Obrigado por nos acompanhar. Bom, para você, queridos telespectadores da nossa TV Web Frutal, onde quer que você esteja nos assistindo, o objetivo deste programa, o objetivo de trazermos o nosso querido irmão Sebastião Camargo, é pelo entendimento dos estudos que ele fez. E é por isso que nós confiamos plenamente em suas colocações, porque são baseadas sempre dentro do grande Mestre Jesus, o nosso governador da terra. Isso é fantástico. Por isso eu não vou me cansar de trazê-lo, não vou cansar de dizer para vocês, amemo-nos uns aos outros. E olha, uma coisa interessante, eu vou fazer uma pergunta para o Sebastião agora. Sebastião,
o Criador mandou Jesus para nos dar um exemplo fantástico. E Jesus disse aos seus discípulos: hipócritas, até quando estareis com vós? Podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Ele disse isso justamente quando aquele senhor apresentou o filho e disse: mestre, cura meu filho. Ele é lunático, ora atira no fogo, ora atira na água. Eu apresentei aos seus discípulos, eles não conseguiram curá-lo. Jesus estendeu as mãos sobre a cabeça do menino, do moço, e ele se curou, ou seja, se desvencilhou daquilo que ele estava sentindo. Muito bem, se Jesus disse, podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais, eis aí uma oportunidade grande na nossa existência, não é isso, Sebastião? Exatamente. Além de lembrar que nós somos filhos de Deus, e como narra Emmanuel, Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. E Jesus lembrou que o reino de Deus está dentro de nós, quer dizer, todo o potencial. E esse reino não é outro senão o Evangelho, segundo Emmanuel, que está em nossa consciência e nosso coração. E é um repositório de força, a parte virtuosa que temos, de vitalidade dos recursos latentes, para transformá-los em vida. Então, todos nós precisamos tomar ciência, é o que disse-nos Sócrates, relembrando ensinos de Hermes Trismegistus: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E Jesus completou a frase: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós precisamos conhecer esse reino de Deus em nós, esse Cristo, esse Deus que existe nesse reino interior, e colocá-los em ação, através da prece, da oração. E nesse sentido, Madre Teresa de Calcutá, como nós gravamos uma palestra outro dia, para ser exibida numa casa espírita, daqui uns dias, parece que no mês de julho que vai ser exibida, ela fala que o fruto do silêncio é a prece. Então eu entro num processo de introspecção de silêncio e eu estou orando, falando com Deus em mim, desejando tornar-me sábio. E o fruto da prece é a fé, o entendimento, porque eu roguei sabedoria. O fruto do entendimento, que é da fé, é o amor, a força cáusica, quer dizer, a substância com a qual eu vou criar. E o fruto desse amor colocado em ação é o serviço, aquilo que eu vou produzir com Jesus para o bem de todos. E o fruto do amor é a paz de consciência. Por isso que a paz do mundo começa em nós. Só que a paz, como vimos, é Madre Teresa de Calcutá, começa em nós. Mas eu começo com a prece que vai me capacitar. Eu estou rogando sabedoria. Coloco a sabedoria em ação para gerar a substância criadora. Coloco ela para gerar serviço e o resultante ou a resultante do serviço é a paz, o reino de Deus que eu próprio construí. Sebastião, uma pergunta interessante agora. Diante de todos esses aspectos de suas explicações, baseado em tudo em livros de irmãos maravilhosos, psicografada por espíritos maravilhosos e trazendo informações por irmãos que trazem informações para o progresso da Terra, nós estamos falando em regeneração. E nós estamos vendo, Sebastião, que as crianças, ainda ontem, eu recebi aqui em nossos estúdios uma criança de 10 anos, um menino, chamado André. Eu fiquei até emocionado. O menino, num celular, consegue fazer coisas que muitos adultos, eu diria milhares de adultos, não conseguem fazer.
Estas crianças, eu acredito que essas crianças índigas são apenas um nome que eles colocaram, mas já são espíritos que já estão chegando à Terra para a evolução. Vamos lembrar de Pietro Baldi, o trabalhador fiel da causa crística. Ele falou que o mundo seria transformado não pela adesão da mudança dos que estão aqui, da maioria deles, mas pela presença de outros espíritos que viriam de outros orbes. E é o que nós estamos vendo nessas crianças chamadas índicos, intelectualmente evoluídas, cristais, mais ou menos moralizada, e agora surgiu o diamante, que é o totalmente moralizado. Já chegam dando exemplos de boa conduta. Então, esses luminares estão vindo porque Divaldo Pereira Franco anunciou que Krishna reencarnaria com toda a sua falange. Assim como Buda, Lao Tse, Confúcio, todos esses sábios da antiguidade, os filósofos pré-socráticos, os musicistas como Mozart, Beethoven e vários outros, os cristãos primitivos, todos eles estão voltando, assim como Bezerra de Menezes, com 10.000 espíritos que formam a sua corte consciencial. Nós estamos vendo que esses luminares, essas luzes dos céus, que estão retornando à Terra, vai criar uma onda vibracional de amor tão intensa que aqueles que estão predispostos vão aderir. E aqueles que estão avessos, que estão contra essa onda, não terão como ficar. Vai ser expulso como se fosse levado pelo furacão. Não terão frequência que os mantenha aqui. Por isso, nós acreditamos nessa mudança, queira o homem ou não. Todos que contrariar as diretrizes do Evangelho, à luz do amor, da verdade, da justiça, não conseguirão permanecer no planeta com os seus desmandos, com a corrupção e com várias atitudes dissonantes em relação às leis de harmonia e do Evangelho do Cristo. Sebastião, devido ao título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Bezerra de Menezes, com esses 10.000 espíritos, reencarnará no Brasil ou vai ser em outros países? Ele vem, como todos esses estão vindo, a maioria vai ser no Brasil por ser o coração do mundo, porque hoje a própria ciência comprova em laboratório que o energismo que chega do nosso cérebro ao coração, o coração tem o poder de modificá-lo, de potencializá-lo em 5.000 vezes a mais do que o cérebro enviou. Por isso, se trouxermos esses espíritos para o Brasil e aumentar a potência, e agora o que eles enviam do coração para o mundo, que seria o bombear do sangue através do coração para todos os arraiais do corpo, seria o foco para iluminar o mundo. Então, a maior parte deles no Brasil, mas ninguém ficará deserdado de sua presença em todo o planeta. Maravilha. Diante de todas essas especulações, nós estamos vendo que aquela pergunta de Kardec para o Espírito Verdade, o Espiritismo será a religião do futuro? E a resposta foi fantástica. Não, será o futuro das religiões. Tornaremos uma só crença? Pelo menos é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E foi o próprio Jesus que profetizou: um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então esse é o mandamento maior que deve unir a todos. Embora Dalai Lama, ao ser questionado por uma jornalista, quantas religiões deveriam ter? Uma para cada um, porque cada consciência
porque é uma maneira da pessoa ver a vida. Agora, o que vai importar não é a religião, é a religiosidade, a espiritualidade da pessoa, o que ela vive na prática. E esse sentimento de solidariedade, de fraternidade universais é que vai unir todos os elementos em torno de um objetivo comum. Isso foi previsto por Kardec também na obra O Céu e o Inferno, que naquele momento ele profetizou: o Espiritismo congraçará todos os credos em torno de objetivos comuns. Na época era a pré-existência e sobrevivência do ser. E ele falou que no futuro seria uma completa fusão, que o Espiritismo não existiria ou não estaria por completo em parte alguma, mas estaria em todas as partes. Por isso ele está na base de todas as religiões, filosofias e ciências, porque ele é, segundo Viana de Carvalho, por Divaldo Pereira Franco, a ciência da religião, a filosofia e a filosofia da ciência. Até porque quem ditou as suas bases e continuam expandindo as possibilidades são espíritos de todos os quadrantes, da parte filosófica, científica e religiosa, sem rótulos ou sem rotulações. Bom, diante de todas essas grandes informações, vamos falar um pouquinho agora da sua nova obra, que já vai ser lançada. Para quando será lançada a 9ª edição do Despertar da Consciência? A 9ª edição do Despertar da Consciência, nós temos alguns exemplares ainda da 8ª. Assim que esgotar a 8ª, eu creio que mais uns 2, 3 meses ela se esgota, e nós chegaremos com a 9ª edição, com alguns adendos, principalmente na página 12, 18 e 30, que tinha espaço em branco, preenchemos com conteúdos à altura, né, da própria obra, que vai engrandecer o já dito. E a segunda obra, que é uma lupa dentro dessa, todo o processo terapêutico que está nessa, nós tentamos expandi-lo. Então, uma obra totalmente terapêutica. E pelo conteúdo ser bastante amplo, resolvemos lançá-la em 2 volumes. Até porque, se formos esperar ela ficar pronta, pode levar mais alguns anos. E tem uma parte que já está pronta. Nós compilamos ela em torno de 10 capítulos e vai ser lançado 6 capítulos. Quais esses capítulos? O primeiro capítulo, Fé, Razão e Intuição. O segundo, já que tomamos ciência, fé, razão e intuição. Agora, qual o projeto? De sal da terra à luz do mundo. O que nós vamos usar mais nesse projeto? As visualizações. Então, o terceiro capítulo vai falar sobre as visualizações, uma análise delas e, ao mesmo tempo, a função, um projeto, um plano de ação, depois falar sobre a meditação e depois a lei de compensação, se eu fizer tudo direitinho. E aí que começa a terapêutica em si. A terapêutica pelo Evangelho. O que é Evangelho? Para que serve? Como usar? Depois vem a oração, que é a potência que vamos colocar o Evangelho em ação, no mesmo tripé, o que é, para que serve e como usar. E terminando com a bioenergia. O que é, para que serve e como usar. E em cada um desses 3 capítulos, as visualizações de acordo com a pauta de cada um, para colocar o conteúdo em ação. E ficou para a segunda parte do livro, sobre a alimentação, o dever e a caridade, a mente, a vida é o espelho da alma, e o amor incondicional, e também a força criadora do universo, que é a força sexual. Vai ter um livro, por exemplo, o segundo módulo vai ter 5 capítulos, e esse vai sair com 6 capítulos, mais alguns adendos, como nós fizemos neste atual. Maravilha. Bom, nós estamos programando para 2021, aqui no Grupo Espírita Gota de Luz, já que nós estamos dando a sequência, nós estamos estudando as obras básicas kardecianas, por exemplo, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos agora no mecanismo da mediunidade, que dentro de mais 30 dias nós encerramos mais esse livro, e vamos estudar evolução em 2 mundos também, do nosso querido André Luiz. E nós estamos programando para 2021 do anjo ao átomo,
para que nós possamos estudar. Acreditamos que levamos aí cerca de 2 anos, porque esse estudo é feito 2 horas por semana, às terças-feiras, das 19h30 às 21h30, e nós estamos programando. As pessoas costumam dizer para a gente, Sebastião, é um livro bastante difícil, é um livro complexo. Talvez seja por isso que nós estamos ouvindo da espiritualidade maior para estudarmos esse livro seu, O Despertar da Consciência do Anjo ao Átomo. Do átomo ao anjo. Desculpa, eu fiz do átomo ao anjo. É válido fazermos esse estudo para que nós possamos esmiuçar isso, porque o nosso estudo, Sebastião, ele é feito, a gente leu uma parte, e todos que fazem parte, que nós somos hoje um grupo pequeno de 15 pessoas, que graças a Deus frequentam mesmo, são Caxias, né? Estão em todos os estudos, e aí cada um lê, a gente lê, alguém lê, e cada um faz um comentário daquilo que entendeu. Depois a gente faz um resumão, para podermos esmiuçarmos aquilo que está escrito em cada parte que nós lemos. Eu pergunto para ti, é válido? Com certeza, ele foi construído como um livro de estudos. Só para você ter uma ideia, o Ségia Barras, que é o Centro Espírita Joana de Ângeles, do Rio de Janeiro, já está no 6º ano do estudo dessa obra e aprofundando a cada dia mais. A cada ano, eles vão aprofundando a pauta. É um livro que a gente começa e, no mínimo, para fazer um estudo bem cadenciado e metódico, ele vai, no mínimo, 5 anos de estudo, se for bastante intenso e por parte dos interessados. Então, nós ficamos muito felizes com essa iniciativa e, para 2 anos, vocês vão fazer um resumo geral, vai passar pelas ideias principais, mas para estudar com profundidade, ele vai de 5 a 10 anos para tirar o conteúdo dele. Por isso que estamos demorando na confecção do 2º livro por conta disso. É para sair 10 anos depois deste. Mas agora é que muitos grupos estão despertando para o estudo dessa obra. E a quem agradecemos profundamente todos os grupos que estão estudando o Brasil afora e até fora do Brasil. Maravilha. Bom, Sebastião, eu fico muito feliz de poder trazê-lo aqui em nosso programa para nos estruturarmos diante da nossa TV, para que o mundo saiba que a TV Web Frutal, a Rádio Luz FM, veio para esclarecer partes para a humanidade. E como professor, nós temos o senhor que ficamos muito gratos, ficamos muito satisfeitos. Às vezes a gente demora um pouquinho para trazer o Sebastião, porque a nossa lista está realmente grande, graças a Deus. Criamos um programa, Sebastião, que chama Realidade, apresentado por um grande espírita também, meu querido Sinomar Juliano, já está no ar, e ele traz todos os aspectos religiosos, principalmente da doutrina espírita. Grandes oradores, grandes espíritas aqui da nossa região estão vindo participar do programa, e nós estamos começando a alçar voo, estamos começando a sair do engatinhar da TV Web Frutal, depois de 2 anos e meio, para alçarmos voos, e sempre contamos com a sua presença, ficamos muito gratos. Vamos entrar em contato já essa semana, por mais tardar a semana que vem, com o Divaldo Pereira Franco, para que ele possa, diante da situação, trazermos algumas informações também no videoconferência, como eu faço contigo, para enriquecer ainda mais as nossas expectativas de esclarecer a humanidade, esclarecer o mundo e tentarmos de uma maneira bastante sucinta trazermos paz para o universo. Nós conseguiremos, Sebastião? Com certeza. E até porque hoje, se nós somos a TV Web, o Despertar da Consciência, foi graças ao seu auxílio, da sua equipe. Se hoje temos um canal no YouTube para também dividir esses conhecimentos, foi graças a um trabalho de mais de 30 anos que surgiu.
e hoje temos à disposição do nosso público também. Então, além das lives de 2 horas de duração, todos os domingos às 17h30, horário de Brasília, pelo nosso canal no YouTube, e, ao mesmo tempo, nas segundas-feiras, às 20 horas, também horário de Brasília, pílulazinha de 5 a 8 minutos. Nas quartas-feiras, o nosso programa em parceria com a TV Web Frutal, que é Exemplos Não Nos Faltam. Primeiro ele é exibido aí, e depois nós vamos, na sequência, exibindo o mesmo que você exibe aí. Todas as quintas-feiras nós temos as lives também, em torno de 1h30, com convidados trazendo os elementos que estão estudando o nosso livro e, ao mesmo tempo, seres que são nossos parceiros, que estão em nosso canal e em nossa TV Web, como o Dr. Lair Ribeiro, Peter Liu, Dr. Anthony Wong, e vários outros, o Rex Thomas, e vários outros personagens que nós estamos. O Tiago Rocha já esteve aqui na entrevista, o Dr. Jonas Moura, de Imperatriz também, a doutora Mayra, de Aracaju, e vários outros. Então, nós estamos trazendo os parceiros, estamos convidando o Peter Liu, depois o Dr. Lair Ribeiro, e, ao mesmo tempo, os estudantes do Despertar. E estamos aqui à disposição para somar forças e ficaremos felizes de retransmitir a entrevista, se Divaldo conceder para ti, aqui em nossa TV e colocar em nosso canal também, se for permitido. Muito obrigado, Sebastião. Deus te abençoe. Olha que interessante, Sebastião. Luci Rodrigues Galdino. Estudamos em Marinópolis o livro de Sebastião. Gratidão sempre, amigos. É a Luci, o senhor conhece lá de Marinópolis, patrão? Com certeza, uma família que nós temos como nossa família que reencontramos, e todo o pessoal, né, de Marinópolis, a nossa família que se expandiu. E é uma alegria imensa, de vê-los estudando o livro com tanta seriedade, e outros grupos, né, que são mais de 200 grupos em todo o mundo, estudando a obra e espalhando as possibilidades de um despertar de consciência para a construção de uma nova era. Eu quero aproveitar nesse gancho e mandar um abraço para a Luci. Ô, Luci, seja a minha representante aí, por gentileza, e dê um abraço. Mas eu gostaria que você fosse lá e desse um abraço nele, mesmo pessoalmente, em meu nome, ao meu querido irmão, um espírita sensacional, Nelson Marim Lopes. Diz a ele, se ele não está se estiver nos vendo, eu transmito de coração muita gratidão. Um ser humano ímpar que eu aprendi a gostar de graça. É um ser maravilhoso. Deus te pague por tudo que vós fizestes por mim, pelo programa, pela TV. Muito obrigado. Deus te abençoe. Então, Luci, leve o meu abraço para esse querido irmão, querido espírita de família Marim, que leva o nome Marinópolis, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Assim como aí é Aparecida do Oeste, que na verdade é minha região, Santa Fé do Sul, esse povo todo. Sebastião, eu deixo só um as minutinho, câmeras... então ela vai ter que levar 2 abraços. O seu também. Porque o Nelson Marim é o responsável por esse reencontro. Foi ele que nos levou lá pela primeira vez. Que maravilha. É um ser ímpar. É um ser ímpar. Tenho um respeito muito grande por ele. Maravilha. Então, Luci, 2 abraços. Um meu, o outro do nosso querido Sebastião.